Jeremias capítulo 29. Estas são as palavras da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém ao restante dos anciãos levados cativos, como também aos sacerdotes e aos profetas, e a todo o povo que Nabucodonosor havia transportado de Jerusalém para a Babilônia, depois da saída do rei Jeconias, da rainha-mãe, dos príncipes de Judá e Jerusalém, e dos carpinteiros e ferreiros de Jerusalém, enviada pela mão de Elasar, filho de Zafã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, enviou a Nabucodonosor, rei da Babilônia, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a todos os levados cativos, os quais fiz transportar de Jerusalém à Babilônia: Edificai casas e nelas habitai, plantai hortas e comei o fruto delas. Tomai esposas e gerai filhos e filhas, e tomai esposas para vossos filhos, e dai vossas filhas a homens, para que gerem filhos e filhas. E ali multiplicai-vos e não vos diminuas. E buscai a paz da cidade para onde eu vos levei, e orai por ela ao Senhor, porque na paz dela vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Os vossos profetas que há entre vós, e vossos adivinhos não vos enganem, nem escutai a vossos sonhos que vós sonhais, pois eles vos profetizam falsamente em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor: Certamente que quando se cumprirem 70 anos da Babilônia, eu vos visitarei e cumprirei sobre vós minha boa palavra, trazendo-vos de volta a este lugar. Porque eu sei os pensamentos que penso quanto a vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro com esperança. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E vós me buscareis e achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado por vós, diz o Senhor, e vos restaurarei de vosso infortúnio, e vos ajuntarei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu vos lancei, diz o Senhor. E vos farei voltar ao lugar de onde vos fiz serdes levados cativos. Visto que dizeis: O Senhor tem nos levantado profetas na Babilônia, por isso assim diz o Senhor acerca do rei que se assenta sobre o trono de Davi e de todo o povo que mora nesta cidade, os vossos irmãos que não saíram convosco ao cativeiro. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eis que enviarei contra eles espada, fome e pestilência, e farei deles como a figos podres, que de tão ruins não podem ser comidos. E os perseguirei com espada, com fome e com pestilência, e os farei de horror a todos os reinos da terra, de maldição e de espanto, e de assovio e de humilhação entre todas as nações às quais eu os tiver lançado. Porque não deram ouvidos às minhas palavras, diz o Senhor, que lhes enviei por meus servos os profetas, insistindo em os enviar, porém não escutastes, diz o Senhor. Vós, pois, ouvi a palavra do Senhor, todos os do cativeiro que enviei de Jerusalém à Babilônia. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, quanto a Acabe, filho de Colaías, e quanto a Zedequias, filho de Maazéias, que vos profetizam falsamente em meu nome. Eis que os entreguei na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele os ferirá diante de vossos olhos. E todos os exilados de Judá que estão na Babilônia os usarão como objeto de maldição, dizendo: Que o Senhor faça a ti como a Zedequias e como a Acabe, aos quais o rei da Babilônia assou no fogo, porque fizeram loucura em Israel e cometeram adultério com as mulheres de seus próximos, e falaram falsamente em meu nome palavra que não lhes mandei. E disso eu sei, e sou testemunha, diz o Senhor. E a Semaías, o Neelamita, falarás dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, dizendo: Enviaste em meu nome cartas a todo o povo que está em Jerusalém, e a Sofonias, filho do sacerdote Maacéias,
e a todos os sacerdotes, dizendo: O Senhor te pôs por sacerdote em lugar do sacerdote Joiada, para que sejas supervisor na casa do Senhor sobre todo homem furioso e profetizante, para os lançares na prisão e no tronco. Agora, pois, por que não repreende a Jeremias de Anatote, que vos profetiza? Porque por isso ele nos mandou dizer na Babilônia: o cativeiro será duradouro. Edificai casas e nelas morai. Plantai hortas e comei o fruto delas. E o sacerdote Sofonias leu esta carta aos ouvidos do profeta Jeremias. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Manda dizer a todos os do cativeiro: Assim diz o Senhor quanto a Semaías, o Neelamita. Visto que Semaías vos profetizou sem que eu tenha o enviado, e vos fez confiar em mentiras, portanto assim diz o Senhor: Eis que castigarei Semaías, o Neelamita, e a sua descendência. Ele não terá ninguém que habite entre este povo, nem verá o bem que eu farei a meu povo, diz o Senhor, pois ele falou rebelião contra o Senhor. Jeremias capítulo 30. Palavra que veio do Senhor a Jeremias, dizendo: Assim diz o Senhor Deus de Israel, dizendo: Escreve para ti em um livro todas as palavras que eu tenho te falado, pois eis que vem dias, diz o Senhor, em que restaurarei o meu povo, Israel e Judá, de seus infortúnios, diz o Senhor, e os trarei de volta à terra que dei a seus pais, e a possuirão. E estas são as palavras que o Senhor falou quanto a Israel e a Judá, porque assim diz o Senhor: Ouvimos voz de tremor, há temor e não paz. Perguntai, pois, e olhai se o homem dá à luz. Então, por que vejo que todo homem com as mãos sobre os seus lombos, como se fosse mulher de parto? E por que todos os rostos ficaram pálidos? Ai, pois aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó, porém será livrado dela. Pois será naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eu quebrarei seu jugo de teu pescoço e reporei tuas amarras, e estrangeiros nunca mais se servirão dele. Em vez disso, servirão ao Senhor seu Deus e a Davi seu rei, o qual lhes levantarei. Tu, pois, servo meu Jacó, não temas, diz o Senhor, nem te espantes, ó Israel, porque eis que te salvarei de longe e tua descendência da terra do seu cativeiro. E Jacó voltará, descansará e sossegará, e não haverá quem o atemorize. Pois estou contigo, diz o Senhor, para te salvar, e pois exterminarei todas as nações entre as quais te espalhei. Porém eu não te exterminarei, mas te castigarei com moderação, e não te deixarei impune. Porque assim diz o Senhor: teu quebrantamento é incurável, tua ferida é grave. Não há quem julgue tua causa quanto à tua enfermidade. Não há para ti remédios que curem. Todos os teus amantes se esqueceram de ti e não te buscam. Pois te feri com ferida de inimigo, com castigo como de alguém cruel, por causa da grandeza de tua maldade e da multidão de teus pecados. Por que gritas por causa de teu quebrantamento? Tua dor é incurável, pois pela grandeza de tua maldade, pela multidão de teus pecados, te fiz estas coisas. Porém serão devorados todos os que te devoram e todos os teus adversários. Todos eles irão ao cativeiro e roubados serão os que te roubam, e a todos os que te despojam entregarei para serem despojados. Mas eu te farei ter saúde, e sararei tuas feridas, diz o Senhor, pois te chamaram de rejeitada, dizendo: esta é Sião a quem ninguém busca. Assim diz o Senhor: eis que restaurarei as tendas de Jacó de seu infortúnio, e me compadecerei de tuas moradas, e a cidade será reedificada de suas ruínas, e o templo será posto no lugar de costume. E sairá deles louvor, e a voz dos que estão cheios de alegria, e eu os multiplicarei, e não serão diminuídos. Eu os glorificarei,
e não serão menosprezados. E seus filhos serão como no passado, e sua congregação será confirmada diante de mim, e punirei a todos os seus opressores. E seu líder será dele, e seu governador sairá do meio dele. E eu o farei chegar perto, e ele se achegará a mim, pois quem jamais confiou em seu próprio coração para se achegar a mim? Diz o Senhor. E vós sereis meu povo, e eu serei vosso Deus. Eis que a tempestade do Senhor sai com furor, a tempestade impetuosa que sobre a cabeça dos ímpios cairá. A ardente ira do Senhor não retrocederá enquanto não tiver feito e cumprido os pensamentos de seu coração. No fim dos dias entendereis isto. Salmo capítulo 79. Deus, as nações invadiram a tua herança, contaminaram ao teu santo templo, tornaram Jerusalém em amontoados de ruínas. Deram os cadáveres dos teus servos por comida para as aves dos céus, a carne dos teus consagrados aos animais da terra. Derramaram sangue deles como água ao redor de Jerusalém, e não havia quem os enterrasse. Somos humilhados pelos nossos vizinhos, zombados e escarnecidos pelos que estão ao nosso redor. Até quando, Senhor? Ficarás tu irado para sempre? Teus ciúmes arderão como fogo. Derrama o teu furor sobre as nações que não te conhecem, sobre os reinos que não clamam pelo teu nome, porque devoraram Jacó e arruinaram suas habitações. Não nos castigue pelas perversidades do passado. Apressa-te que as tuas misericórdias venham até nós, porque estamos muito fracos. Socorre-nos, ó Senhor, da nossa salvação, para glorificar o teu nome. Livra-nos e perdoa os nossos pecados por causa do teu nome. Qual é a finalidade de que as nações digam: onde está o Deus deles? Que a vingança do sangue derramado dos teus servos seja conhecida entre as nações diante dos nossos olhos. Chegue diante de ti o gemido dos prisioneiros conforme o teu grande poder. Salva a vida dos sentenciados à morte. E retribui a nossos vizinhos em seus corpos 7 vezes tanto nos insultos que te insultaram, ó Senhor. Assim nós, o teu povo, e as ovelhas de teu pasto, te louvaremos para sempre. De geração em geração, cantaremos louvores a ti. Salmo capítulo 80. Ó pastor de Israel, inclina teus ouvidos a mim, tu que pastoreias a José como a ovelhas, que habita entre os querubins, mostra o teu brilho. Perante Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem para nos salvar. Restaura-nos, Deus, e faz brilhar o teu rosto, e assim seremos salvos. Ó Senhor Deus dos exércitos, até quando ficarás irritado contra a oração de teu povo? Tu os alimentas com pão de lágrimas e lhes fez beber lágrimas com grande medida. Puseste-nos como abriga de nossos vizinhos e nossos inimigos zombaram de nós. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos, e faz brilhar o teu rosto, e assim seremos salvos. Tu transportaste tua vinha do Egito, tiraste as nações e a plantaste. Preparaste um lugar para ela e fizeste estender suas raízes e ela encheu a terra. Os montes foram cobertos pela sombra dela, e seus ramos se tornaram como dos mais fortes cedros. Ela espalhou seus ramos até o mar e seus brotos até o rio. Por que, pois, quebraste seus muros de modo que os que passam arrancam seus frutos? O porco do campo a destruiu, os animais selvagens a devoraram. Ó Deus dos exércitos, volta, te pedimos. Olha desde os céus e vê, e visita esta vinha. E a videira que tua mão direita plantou, o ramo que fortificaste para ti. Ela está queimada pelo fogo e cortada. Perecem pela repreensão de tua face. Seja tua mão sobre o homem de tua mão direita, sobre o filho do homem a quem fortificaste para ti.
Assim, não desviaremos de ti. Guarda-nos em vida e chamaremos o teu nome. Senhor Deus dos exércitos, restaura-nos, faz brilhar o teu rosto e assim seremos salvos. Hoje fizemos a leitura proposta para o dia 300 do nosso plano de leitura bíblica. Como eu gostaria que mais pessoas conhecessem esta palavra de Deus, soubessem da sua vontade. Muitas pessoas não conhecem a este Deus, não conhecem ao nosso Senhor, não conhecem Jesus Cristo. Todos os dias eu peço a Deus que a gente sinta em nosso coração a vontade de levar essa palavra a outras pessoas que necessitam dela. E que esta palavra transforme vidas. Por hoje eu vou ficando por aqui, mas antes de me despedir, eu vou pedir para você lembrar de deixar aquele like no vídeo que vai nos ajudar a levar esta palavra a mais pessoas. E todos que quiserem se juntar a nós nessa leitura acompanhada, se inscreva no canal, mas lembre-se de ativar o sininho para ser notificado todos os dias quando um novo vídeo for postado. Assim fica mais fácil você fazer a sua leitura junto conosco. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe a sua vida, que você seja transformado pela palavra de Deus. E até amanhã, se assim Ele nos permitir.